os homens da nossa geração são fracos, improdutivos e covardes. Verdade. Meu Deus. Tanto homem quanto mulher. Sim, eu acho que isso acontece com os dois. De fazer joguinho, mais vai atrás. Pô. Eu concordo. Agora, galera, então... Mas aí Tá. Dito isso, é tudo que a gente conversou. Lance das mulheres, o que mais... Eu vou falar uma coisa que, inclusive, é quase uma defesa do patriarcado. As fêmeas, elas são necessárias para dar legitimidade para que os homens governem, para que os machos da espécie governem. Escreve, fica mais lindo. Pode. Deixa eu fazer uma pergunta agora por curiosidade. O que você acha das leis que vieram para proteger a mulher, mas que também, ao mesmo tempo, podem estar protegendo em certa medida... Tá ferrando com os homens, mas mais do que ferrar com alguns homens, colocando uma barreira, parece, nos relacionamentos. Cara, eu vou te falar bem sinceramente, assim... Eu já tô até pensando... Em mudar do Brasil. Não, jamais. Eu tenho um porquê. Eu preciso sofrer aqui, entendeu? Eu não teria uma vida boa na Suécia, na Noruega. Eu quero problemas. Eu quero problemas pra resolver. Lá, os caras nem lombriga os caras têm. É muito limpinho. É tudo perfeito. É tudo muito limpinho. Ah, não, obrigada. Não quero isso pra mim, não. Pois, veja bem, eu concordo que nós... Estamos, sim, lidando com inúmeros problemas em relação a certas leis que podem ser chamadas de feministas, mas gerando um pânico moral. Mas eu penso que o que mais gera pânico moral atualmente é o discurso. Sim. A propaganda. Concordo. Que é muito Exagerada. beligerante, ela é histérica, demagógica e muito unilateral, ela é maniqueísta. E isso impossibilita que as pessoas consigam conversar. E veja bem, as pessoas elas estão com tanto ódio umas das outras que elas não se escutam, mesmo quando as pessoas estão mutuamente certas. Só que para que tu consiga demonstrar isso, como eu falei antes, tu precisa ceder e deixar de ser tão combativo. E as pessoas elas não querem. Elas não querem Pelo deixar hype, de ser combativas. Tem o hype, mas existem algumas pessoas que elas simplesmente elas não vivem na internet, mas elas são combativas, elas têm ódio umas das outras, e aí elas começam a alimentar e propagar esse ódio para outras pessoas que talvez nunca tenham tido nenhum tipo de relacionamento, e as pessoas se negam a ter relacionamento porque elas já têm um medo incutido nelas a partir de outras pessoas que tiveram traumas. Sim. Que foi introjetado por causa dos outros. Então, assim, ó, eu sempre vejo comentários de que, nenhuma mulher presta, todos os homens são bando de jaguara, todos traem, isso e aquilo. Não é verdade. Não é verdade. O que eu posso dizer assim, ó... Não. Vamos considerar a realidade aqui. Vão te matar aí por causa disso aí. Nem todos os homens, porra. Sim, pois então, por incrível que pareça, nem todos os homens traem. Mas veja bem, o brasileiro, no geral, tá? Homem e mulher traem muito. Sim. O brasileiro, ele é safado. Homens e mulheres são safadinhos aqui no nosso país, Pô, tá? anticoncepcional, todo mundo ficou safado, né? Então, dá tudo certo, Não é real? né? Todo mundo ficou safado. Com anticoncepcional mudou o game, cara. Mas, veja bem, eu penso que, ainda assim, não é um discurso que é saudável. Além de que as pessoas, elas acabam distorcendo a realidade a partir da própria ideologia. Sim. Então, cara, veja bem, a minha amiga lésbica, cara, eu acho impressionante. Porque teve um dia que ela falou assim, eu não suporto mais aquela guria porque ela veio com um monte de teoria feminista pra cima de mim, distorcendo tudo, me acusou de ser tóxica, de gaslight, isso e aquilo. Eu pensei, meu Deus, essa merda tá enchendo o saco até das sapatonas, cara. Não, real, assim, ninguém aguenta mais essa merda. Só que é muito difícil que o sujeito pegue a porcaria do espelho e olhe pra si mesmo e pense assim, ó. Nossa, eu acho que eu tô fazendo merda mesmo, sabe? Que as minhas atitudes são perniciosas, que elas não estão sendo equilibradas. E muitas vezes vão justificar comportamentos contraproducentes com ideologia. E daí, em vez da pessoa assumir que ela tá cometendo algum erro, ela distorce e diz, não, isso é gaslight, tá sendo opressor, isso é tóxico, isso e aquilo. E esse tipo de dinâmica gera trauma nas pessoas e elas começam a espalhar e todo mundo fica traumatizado por osmose e as pessoas deixam de se relacionar pra tirar a prova viva. Como são as pessoas, de fato, em um relacionamento? E veja bem, eu já namorei antes, tive relacionamentos que não foram perfeitos. E veja bem, meu primeiro namoro, tá? Meu Deus do céu, assim, ó... Eu não gosto de falar mal de ex, inclusive, que é uma coisa muito ruim. Mas ele era muito ciumento. Sim. Muito ciumento, assim. Ele gritava, fazia escândalo e tal, não Ele sei era o quê. tóxico. Ele era tóxico, né? Temos que ceder nesse aspecto. Muito velho, né? Mas, Tóxico, né? É muito velho isso aí. Mesmo assim, eu
não era das pessoas mais fáceis do mundo, assim, né? Não, pô, tá cheio de piercing, Então, para com isso, me deixa com meus piercings, tá? Só esses dois são reais. Fácil. São esses dois só que são, Tá são nem reais. um pouco fácil, pô. Tá? Ela vai passar no detector de metal pra entrar no banco, qual segurança? Tira essas porcarias da cara, realmente. Mas veja bem, eu também não era perfeita. Mas eu ainda consigo ter gratidão Sim. por aquele relacionamento. Porque, assim, essa é uma coisa que eu percebo que as pessoas elas têm dificuldade. Elas terminam um relacionamento e aquele sujeito virou um monstro. Não existe isso! São casos excepcionais em que a pessoa realmente, assim, ó, não presta. Sim. E tu descobre que o cara era realmente ou a mulher, sim. Exato, é uma coisa completamente diferente. Porque assim, cara, eu sempre digo, meu Deus do céu, eu tive problemas em outros relacionamentos, mas eu aprendi com essa pessoa, eu avancei, eu tive momentos bons, sabe? Eu acho que é uma distorção da experiência que tu teve em que tu prefere olhar pelas coisas ruins. Tu passou todo aquele tempo dormindo com aquela pessoa, viajando com ela, convivendo com ela diariamente. Deu risada pra caramba. Deu risada, aprendeu. E aí, agora, tudo não nada mais presta. Nada, não, peraí. Aí quando eu vejo uma pessoa falando mal de ex, basicamente, sempre tem aquela pessoa que ela é amarga de relacionamento, assim. Eu fico pensando, cara, eu não quero me relacionar com esse sujeito. Porque, primeiro, me parece que é uma pessoa que não enxerga que ela comete erros também. Ela não é grata por aquilo que ela viveu e se tornou uma pessoa amarga. Provavelmente você é a próxima pessoa. E provavelmente porque nunca amou, deixou de amar, sabia? Tem muito disso Tu também. acha que tem muito disso? Cara, é o seguinte. No final de um relacionamento, vamos lá, via de regra. Quando uma das partes decide terminar e a outra não tava achando que terminaria, ok. ferrou. Aqui vai embora, vai se tornar o diabo daquela ali, mas é porque, cara, ela olha, por que terminou? Até hoje ela não entendeu Cara, por que mas terminou. eu até entendo quando a pessoa fica com raiva, quando é um término recente. Normal ficar com ódio e tal, não sei o quê. Mas assim, ó, meu, passou 5 anos, 10 anos. Sim. Meu filho, pelo amor de Deus, né? Irmão, tu ainda vai ficar alimentando isso. Nunca ouviu aquela frase, amor de pica onde bate fica? Não. Malandro, Não, isso daí é fixo, velho. Cara, Isso aí não muda, meu velho. Isso aí é um azedume que eu não entendo. Porque, veja bem... É muito orgulho, Brenda. Meu Deus, eu tive términos de relacionamento, assim, que eu fiquei triste, eu sofri muito. Entendeu? Mas hoje em dia eu olho e penso, cara, um cara legal. Mas sabe? é orgulho, como ele pode me ter deixado? A pessoa não entendeu. Ela achava que era o último biscoitinho do pacote. Aí o cara saiu fora, ela falou, ai, caramba. E aí, meu irmão, já era. Cara, eu acho que assim, ó... Tu nunca meio que, tipo, desprezou alguém e a pessoa começou a correr mais atrás de tu? Tu nunca fez jogo de duro assim, o cara começou a... Nunca? É que eu nunca fiz joguinho. É que tu é muito tranquila, né? Eu sou muito assertiva. Mas, cara, é ligado isso daí. A pessoa te despreza um pouquinho, putz, tu se apaixona. Que no fundo é isso. Aí quando o cara ainda termina um relacionamento, meu Deus, tanto homem quanto mulher. Sim, eu acho que isso acontece com os dois. De fazer joguinho, mais vai atrás. Pô. Eu concordo. Agora, galera, então, mas aí Tá. Dito isso, é tudo que a gente conversou. Lance das mulheres, o que mais provoca dificuldade nelas hoje, na tua opinião? Liberdade, amor ou pertencimento? Qual que é o maior gap da mulherada hoje? A crise existencial das mulheres. Tá, vou Liberdade, amor ou pertencimento? Eu acho que nesse caso, eu vou ter dificuldade de não associar isso com os homens atualmente também. Mas eu acho que nós estamos em uma sociedade em que as mulheres acreditaram que elas não precisam sofrer, que ninguém precisa sofrer. Eu acho que isso é um problema grave que nós estamos vivendo hoje. Que é de evitar o sofrimento em qualquer circunstância. Em um sentido nobre, tá? Porque não é sofrer por amor. É sofrer por uma causa. É sofrer por um bom motivo. Qual é o maior motivo que uma mulher tem pra viver, via de regra, tira as exceções, do que ser mãe? Porque só vocês podem fazer isso. Cara, então, veja bem. A gravidez, pra mulher, ela é um desejo, ela acontece quando se é criado um ambiente... Sim, concordo. Um ambiente propício para que ela deseje que isso aconteça. Ó, veja bem, eu vou falar uma coisa que, inclusive, é quase uma defesa do patriarcado, tá? Porque, assim, isso acontece também entre macacos, tá? Entre outras espécies. O que acontece? As fêmeas... elas são necessárias para dar legitimidade para que os homens governem, para que os machos da espécie governem. Se elas não dão legitimidade, isso não acontece. Eles são derrubados ou eles não ascendem. Então, é como se elas fossem uma espécie de... validação. De validadoras para que isso aconteça, certo? O
questão é o seguinte. Se nós vivemos em um período em que os homens estão largados e eles são improdutivos, essas mulheres vão desprezar esses homens. Sim. Se elas desprezam esses homens, elas não desejam. Se elas não desejam, elas não querem se casar e, portanto, ter filho com eles. Então, esse é um dos principais problemas que nós temos atualmente. Os homens da nossa geração são fracos, improdutivos e covardes. Verdade. Então, se eles não têm a capacidade de gerar esse respeito e admiração e, portanto, desejo, as mulheres não vão querer engravidar com eles. Não vão querer engravidar com eles, mas Exato, elas não deixam de querer engravidar. Não, claro. Só que, veja bem, tem que ser da pessoa certa, Sim, né? A sim. questão Até porque precisa de alguém. Sim. A questão é que elas até podem querer ser mães, muitas delas, mas elas não vão achar a pessoa correta, entendeu? Claro. Então, eu penso que a gravidez, eu acredito... Essa é uma boa pergunta, porque realmente eu nunca tinha pensado sobre qual talvez seja o maior propósito das mulheres no geral, que seria de gerar uma vida. Mas eu penso que isso é possível de acontecer ou de ser, de certa forma, reconquistado, mas para isso... Os homens têm que ser capazes de gerar esse respeito, essa admiração e, portanto, o desejo das mulheres. E aí elas legitimam o poder deles para que eles sirvam aos interesses da sociedade. Uma vez eu conversei com uma psicoterapeuta aqui, especialista em mulher e tal. E aí eu perguntei pra ela, a primeira pergunta do programa, qual o propósito da mulher? Eu não falei do ser humano, tá? Do humano. Eu falei da mulher. Aí, óbvio. Porque existe o humano, existe o homem, que é humano, e existe a mulher que é humana, e algumas exceções aqui no meio e tal. Espectro cinza, tal, tá tudo bem. Mas vamos falar via de regra pelas massas, né? Pelo que é, sei lá, comum. Mulher. Aí eu perguntei pra ela, mulher. Ela, o que ela quiser. Eu falei, não tô falando da individualidade de cada uma. Tô falando da mulher, como mulher. Ela parou, pensou, ela é ser mãe. Porque todas podem, ou têm potencial para ser. Algumas não podem, algumas não querem. Tá tudo bem. Mas via de regra. Isso, ser mãe. Uma Aí questão de capacidade biológica, né? Isso. Ok. Aí, e o homem? Aí, outras coisas, como, por exemplo, prover, trabalhar. Via de regra, trabalhar. Trabalhar o quê? Que é o que eles podem fazer, né, cara? Eles não podem gerar. Que é servir. É servir. Trabalho é servir. Em vários níveis, aspectos. Mas é trabalho. O homem é trabalho. Óbvio. Tá bom. E o humano? Aí tu sobe. Humano. Pô, eu já falei com você, a gente conversou aqui. Amar. Como aí um serviço. Porque quando a mulher tem um filho, ela já ama servindo a família, o homem, a mulher, os filhos. E aí vai estendendo para a sociedade. E cada um carregando a sua individualidade. Aí vão ter outras questões próprias de cada um. Adjacentes a cada pessoa. É isso, tá lindo. Estamos aqui, óbvio. Agora, cara, eu não consigo entender. Se é um propósito, por exemplo, ser mãe, por que a pirâmide parece que está de ponta cabeça? Das mulheres não quererem? Não, na prioridade das mulheres. Na construção da própria vida, cacete. Porque aí, o que acontece? Faz uma pergunta dessa para qualquer pessoa que tem filhos, beleza? Tá bom. O que é mais importante na tua vida? Na minha vida, eu vou dizer, é a minha mulher, depois meus filhos. Ótimo. Tá bom. Trabalhei pra caralho, tá construindo as coisas, legal. Ótimo. Algum filho seu adoeceu. Você tivesse que vender tudo que você tem para dar para ele. Curá-lo. Você daria? Você nem pensa. Claro. O meu próprio coração. Tá bom. E por que diabos tu deixa de ter filho, por exemplo, por carreira ou dinheiro ou fama? Porque esse raciocínio que eu acabei de trazer, qualquer pessoa em sã consciência vai dizer, claro que é isso, eu daria. Mas a pessoa deixa. Aí às vezes a pessoa nem ela mesma fez esse tipo de reflexão, do tipo, estou invertendo prioridades na minha vida, valores de fato. Porque se a mulher ela passa e ela começa a construir a vida dela entendendo, peraí, ser mãe é um bom propósito, porque é comum às mulheres, ela começa a construir a si mesma no autoconhecimento, em valores, estudo, tudo, mas vai girar em torno desse propósito principal. E esse propósito ele não é secundário, ele é o primário. Então, eu penso que é difícil fugir do aspecto da individualidade. Não, a individualidade vai existir. Porque, veja bem, eu também penso que, no geral, atualmente, todos nós estamos sendo criados para sermos produtivos, né? Mas eu, honestamente, desconfio piamente de que, independentemente da cultura, as mulheres não iriam querer gerar filhos se não fosse o aspecto anterior que está intimamente ligado com os homens. Mas os homens também não vão querer ter filho com mulheres que não são mulheres, entendeu? Que eles também não estão olhando mais aquela mulher que, que cuida, que ama,
que também é carinhosa, que, porra, que valida ele, pô. Porra, o cara chega em casa, a mulher não demonstra um mínimo de admiração pelo cara. Cara, mas eu vou te dar um exemplo, tá? Isso tá acontecendo no mundo inteiro. Porque um vai ficar jogando a culpa pro outro, entendeu? Não, mas veja bem, isso tá acontecendo no mundo inteiro, tá? Inclusive em sociedades que são bem patriarcais, Sim. tá? Como, por exemplo, China, Japão. Ninguém mais quer casar e ter filho nesses lugares. Então, eu penso que o modo de vida atualmente, o nível de produtividade que nos é exigido, faz com que a gravidez se torne muito custosa, tá? Por isso que eu falei anteriormente, que tem um aspecto muito relevante que reduz o custo da gravidez para que as mulheres voltem a fazer filhos. E esse custo, por exemplo, é a divisão de tarefas, é a divisão do tempo. Então, no geral, as mulheres, sim, elas ainda querem ter filhos, tanto que elas vão ter uma disposição muito maior em abrir mão do trabalho, da carreira, de ficar horas e horas dentro de uma empresa para cuidar do filho, porque é mais gratificante para elas, né? Então, veja bem, a questão é, são poucas que têm a oportunidade de estar em um ambiente propício que gere toda essa reconfiguração para que elas realmente coloquem isso em prática. Entendi. Entende? Porque atualmente é praticamente impossível. Eu vou te dar um exemplo, né? Mais uma vez da China. Cara, é uma situação tão absurda, assim, porque o modo de vida deles é tão exigente em relação ao trabalho, que tem casos de mulheres que elas têm que tomar soro no final de semana para poder voltar a trabalhar de novo na segunda. Além de que os homens lá, como eles têm um comportamento muito machista, eles não cuidam dos filhos. Sim. Eles não cuidam, eles não limpam a casa, eles não dividem tarefas. Então, essas mulheres têm percebido, sem o feminismo, inclusive, tá? Porque o feminismo não faz sucesso lá no Oriente, que não tá valendo a pena, sabe? Tá sendo demasiadamente custoso. Qual é o grande problema aqui? 2 erros nunca vão fazer um acerto. Tu concorda comigo? 2 erros não fazem acerto. Qual é o erro aqui? Não tem homem de verdade na porra da China. As mulheres estão entendendo isso. Sim. Agora, o problema não é ela ser mulher. O problema é não ter homem de verdade, que olha pra ela com amor e com proteção, porra. Eu penso que o maior problema que nós temos agora, atualmente, que é o que eu percebo, tá? Eu digo isso por quê? Porque eu meio que virei a Xuxa dos incels, tá? ainda mais com os caras... né? Porque assim, eu comecei a acolher essa galera, porque quando eu soube desse tal fenômeno, eu tinha uma aversão, eu tinha raiva e desprezo por esses caras. Só que um dia, um amigo meu, que inclusive é comunista, tá? Ele me trouxe uma visão diferente. A gente começou a discutir sobre aquilo, a gente ficou debatendo um tempo e tal, e ele falou, Glenda, tu não tá entendendo. Muitos desses caras, eles não são misóginos, eles são deficientes físicos, eles são pobres, eles são feios, eles são autistas e tem inúmeras dessas características que estão influenciando nesse fracasso social deles. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça por um tempo, eu pensei, realmente, talvez eu esteja sendo injusta e eu estou ignorando aspectos fundamentais que estão gerando esse fenômeno. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso e eu percebi que a misoginia, ela não é intrínseca ao incelismo, ela está conectada, mas não é intrínseco, e muito dessa misoginia advém justamente do ressentimento que é ser rejeitado pelas mulheres, tá? Então, assim, ó, muitas vezes eu vejo que os caras que mais me atacam, os homens que mais me odeiam, eles estão abaixo de mim. Socioeconomicamente, em relação a capital político, capital social, ou intelectual. Ou não te conhece, na moral? Porque tá legal pra cacete. Obrigada. Não tem por que um cara te odiar, bicho. O cara é burro. Assim... Não, desculpa, Glenn, não tem nada a ver uma coisa. Na moral, não é porque ele é pobre ou porque ele tá baixo socialmente. É só porque ele é burro. Não te conhece, porra. Não tem lógica, porra. Mas... Você é mó equilibrado e cheio de bom senso. Você que tá falando comigo com mó... Que isso, porra? O cara é burro, então, porra. é que, infelizmente, o ressentimento gera essa hostilidade, entende? Então, assim, muitos desses caras, eles são hostis às mulheres porque eles se sentem rejeitados por elas. E as redes sociais também têm distorcido a percepção deles acerca do que é a vida real, tá? Então, por exemplo, eu fico assim, puta da cara, quando eu vejo, veja bem, um sujeito dizendo, eu sou incel, tá? E eu pergunto pra ele, quantos anos você tem? 15? Tu tá dizendo que tu é incel porque tu é virgem com 15 anos, só pode tá maluco. Tu não é um virgem de 40 anos. É normal ser virgem com 15 anos, 16 anos, 18, até 20 anos. É normal, tá tudo certo. Só que as redes sociais, elas distorcem, dando a impressão que tá todo mundo fudendo que nem macaco nas árvores, nos cantos. Todo mundo fode, menos eles. E aí eu vejo adolescentezinho dizendo que é incel e ele tem 12 anos, tá? Aí veja bem. Porra. Eu nunca me esqueço de um dia que um guri veio conversar comigo e ele falou assim, ó, eu sou vocel. O que é o vocel, tá?
Caralho, daqui a pouco Tá? é do céu. O Do céu. Vocel, o que ele é? Ele é o celibatário voluntário. Ou seja, ele resolveu não se relacionar com as pessoas, tá? E um dia eu perguntei pra ele, meu, qual foi essa? Por que tu não quer se relacionar? Ah, porque relacionamentos humanos são muito difíceis. Eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo com essas pessoas? Isso aí é resultado dessa aversão que nós temos atualmente ao sofrimento em qualquer hipótese. O sujeito está se negando a se relacionar romanticamente porque ele tem medo de sofrer? Isso é incompreensível na minha cabeça. E olha, eu vou te dizer, viu? Eu sofri muito bullying na minha adolescência. Muito, assim. Os guris, eles eram cruéis comigo. Me humilhavam, assim, atiravam pedra. Era horrível. Porra. Não, era uma merda, Já entendeu? tinha piercing? Mas não tinha, pô! Não, juro, Porra, juro. Não, os malandro. guris eram malvados comigo, assim. Eles eram cruéis, eles me tratavam mal mesmo. E era visível por causa da minha aparência. Visivelmente porque eles me achavam feia. Mas você é uma mulher bonita. Obrigada, hoje eu sou. Mas é que quando eu era criança, meu cabelo era extremamente crespo, tá? Num Entendi. período que ninguém gostava. No interior do Rio Grande do Sul, eu usava óculos, eu tinha os dentes tortos, eu era pobre, eu era nerd. Então eles me odiavam, tá? Entendi. Então veja bem, eles me tratavam muito mal. Eles tinham razão. Sim, eu confesso que sim. Quer dizer, em me achar feia, assim, não me tratar mal, Não te tratar né, mal. pô? Calma. Vírgula, né? Vírgula. Tá? Mas veja bem, Ai, Deus. nunca, em nenhum momento da minha adolescência, eu pensei, nossa, eu nunca vou querer me relacionar com um homem na minha vida por causa disso. Ah, eu não vou querer namorar por causa disso. Eu odeio todos os homens por causa disso. Porque eu sempre tive bons amigos. Eu tive um bom pai. Pai carinhoso. Eu tive um excelente pai. Então. Sabe, eu tive professores, eu tive amigos que me trataram bem, apesar de eu ser estranha, apesar de eu sofrer bullying. Eram os meus melhores amigos, Lógico. eles eram gentis, eles eram calorosos Sim. comigo, sabe? Foram pessoas excelentes. Isso já era o suficiente pra eu perceber. Que as nem pessoas- todo mundo é assim. Exatamente, que nem Otário. todo mundo era Lógico, assim, lógico. entendeu? E eu também não cresci, né, sob uma ideologia bizarra propagada na internet que o sofrimento ele é ruim o tempo todo, em qualquer circunstância. Tu precisa ser estressado, tu precisa vencer e superar dificuldades na sua vida. Sim. E aí, o que eu tenho visto? Jovens que falam comigo, assim, nas minhas lives a respeito desse assunto. Ai, meu Deus, se apaixonar é horrível. Eu não quero me apaixonar nunca mais na minha vida. Eu penso, Como é que pode, né, cara? como é que pode se apaixonar é a melhor sensação do planeta? Porra, o bagulho mais cabuloso que tem. Porra, É, dar um assim, beijo na boca é não, incrível, porra. Tu ficar chapado de hormônio é a melhor sensação. Ai, eventualmente vai acabar. Meu filho, essa é a vida real. Isso é o que exige de uma pessoa adulta, uma pessoa madura que sabe enfrentar o mundo como ele é. E tá tudo certo, tu vai conseguir superar isso, achar outra pessoa eventualmente. Faz parte da vida. E pode não acabar. Tá, não, Porra. e pode não acabar, exatamente. Mas a questão é, são casos raros em que sempre vai acabar num conto de fadas. A vida Sim. é entrópica, é assim. Sim. Então, veja bem, eu acho que quando tu tem essa clareza de como a vida é, tu tem mais coragem de enfrentá-la e processar as coisas. Não é como se tu fosse surpreendido por algo que tu não esperava. Mas veja bem, por causa desse tipo de comportamento, os meninos também têm saído cada vez menos de casa, tá? Então, como eu falei, eu sou a Xuxa dos incels. Veja bem, eu percebo que eles não fazem esporte, eles não praticam esporte, eles não vão em balada, eles não conversam com pessoas estranhas, eles não se desenvolvem socialmente. Filhos perfeitos, né? Não, eles não se desenvolvem emocionalmente. Não fala com estranho, não vão pra balada. Sonho de todo pai. Exatamente. Não, e é bizarro. Te liga bem. Não, te liga. O problema é que, assim, ó... Eu vou recomendar pra vocês um excelente psicólogo chamado Jonathan Haidt, que inclusive desenvolveu sobre aquilo que eu tava falando antes em relação à mente moralista, né? Então, esse é um livro excelente que eu recomendo pra todo mundo. Ele fala também que os efeitos da internet são piores pros meninos do que pras gurias. Tá? Então, pros guris, é muito mais fácil gerar um comportamento de autorresignação e de isolamento. Nas meninas, não. Então, o que tem acontecido? As meninas continuam saindo de casa, estudando, trabalhando, e os caras estão ficando pra trás. Isso é um problema, porque elas não vão querer se relacionar com um bando de bunda mole, né? Porque, veja bem, o que acontece? Tu tá com 30 anos de idade, né? Tu é uma mulher que tu é inteligente, estudada, experiente. Vem um cara da sua idade, 30 anos de idade, que passou anos e anos e anos da vida dele atrasando inúmeros momentos, fases ritualísticas pro desenvolvimento dele. Ela vai perceber que ele tá agindo que nem um idiota. Tipo, infantilizado. Exato, ele foi infantilizado. Porque ele não se arriscou na vida. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo pro pessoal...
meus queridos amados irmãos, tá? Não tem como pular etapas na sua vida. Não tem. Eventualmente, tu vai ser humilhado. Eventualmente, tu vai sofrer. Tu vai ser ostracizado. E quem nunca? E quem nunca? Só que assim, ó, eles querem pular etapas achando que eles vão evitar a humilhação. Meu filho, ó, eu fiz balé por 10 anos, tá? Que ambiente fudido do caralho. A gente é muito bonitinha, fofinha, sorrindo de tutuzinho, mas elas são os demônios, tá? Escola de balé... Fumou escondido? É um covil. Ficou fumando escondido. Pelo amor de Deus. Não, é um covil. Elas são cobras. Ai, É um ambiente muito hostil e competitivo, sabe? Sim. E mulher é fogo, Não, mano. Mulher, cara... mulher em jogo de poder é fogo, Não, e irmão. veja bem, é um ambiente também muito militarista, tá? Não, é engraçado pensar nesse sentido, porque parece que pega o pior do polo feminino e o pior do polo masculino. Porque é muito Com aparência de beleza e delicadeza, Sim, tá ligado? bem bonitinha é o lá. cacete, mano. Então, assim, é um Tudo ambiente... pé todo estragado. É um ambiente muito exigente, né? Em formação militar, mas ao mesmo tempo, ele lida muito com exclusão, ataque de reputação, essa competitividade hostil, sabe? Então é um ambiente que realmente te exige bastante. O meu apelido no balé era Bete a Feia. Te falar, eu vou começar a chorar. Porra. Jogavam pedra, mano. Daí fui fazer balé pra ficar bonete a feia. Era Bete a Feia, né? Então, veja bem. Aí, Ai, meu, Deus. assim, era bullying, elas riam de mim, eu era excluída, sabe? Eu não tinha muita voz naquele ambiente. Era bem difícil, mas assim, eu tinha um porquê. Então não importava como. Toda terça e quinta eu estava lá. E era no frio, no calor, na chuva, na ventania, lá do Rio Grande do Sul. E eu ia lá toda vez a pé. Então, eu fazia ensaio, eu participava de campeonatos, de festivais de dança, eu viajava com as minhas colegas, lidava com o bullying delas, a cobrança da minha professora. Cara, isso foi extremamente importante no meu desenvolvimento. Eu não tiraria um dia sequer da minha presença naquele ambiente. Porque o esporte, ele é necessário porque ele te gera um senso de responsabilidade, Sim. de dever, de pertencimento e também, assim, de compromisso com outras pessoas. Porque é muito engraçado pensar que mesmo quando a gente se odiava, ninguém queria que a outra se fudesse no meio da apresentação. Porque era uma responsabilidade compartilhada. O meu erro é o seu. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu também fui estimulada a ser mais líder, mais corajosa, mais criativa, resiliente psicologicamente. Vou fazer uma... Me vi um insight aqui agora que eu fui pensando. Tu falou isso daí, eu lembrei um pouco da história que você falou da sua mãe. Vou fazer um... Tu não percebe que esses incels aí são aqueles garotos super protegidos dentro de casa? Cara, por exemplo, em algum grau, claro, quando é uma família equilibrada, é o cenário perfeito. Um Mas- estimula e outro segura. Isso. Né? Mas vamos pensar que ainda haja um desequilíbrio, como você falou. Sua mãe era muito enérgica, Sim. mas Mamãe seu pai era mandona. muito carinhoso. Mas, Então ainda havia um pouco de equilíbrio aqui. Sim. Mas a havia. tua mãe é a primeira a te pôr pressão pra tu olhar pra vida e dizer, mano, a vida é dura. Não, minha mãe fez esse trabalho excelentemente bem. Não vou ter medo do bagulho. E ainda mais, não vou ter medo do bagulho. Eu vou arriscar. Esses garotos, eu acho que eles são tão super, ultra, mega protegidos que eles têm medo de sair, porque não tem nenhum tipo de estímulo de dentro, é de saída, bicho. É o que eu sempre digo, cara, alguém tem que chutar a pessoa pra fora do ninho. E tem que Não ser os tem pais. jeito. Tem sim. São os pais. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.